além de pedir para Deus, né, abençoar as nossas áreas da nossa vida, né, principalmente a nossa saúde, eu queria falar com vocês uma coisa importante. Que nós, nas nossas decisões, nas nossas tomadas de decisões, que são muitas, né, a gente já acorda de manhã, a gente já tem que tomar decisão, na é verdade? Até do o café que você vai tomar, né? As escolhas começam ali, né? Logo pela manhã. Hoje eu não quero isso, hoje eu quero aquilo, hoje eu faço isso, hoje eu tomo café lá na padaria, hoje eu tomo aqui em casa mesmo. As escolhas começam, né? A nossa vida é de escolhas. Nós tomamos escolhas a cada segundo da nossa vida. Você estar aqui na igreja hoje é uma escolha, você escolheu estar aqui. Por algum motivo, você está aqui. Eu não sei qual é o motivo. Quem sabe é você e Deus. Então a nossa vida, ela é feita de escolhas. Nós estamos sempre tomando decisões na nossa vida. E hoje eu quero falar sobre direção. Porque direção, se a gente for pegar lá no dicionário, o que eles falam? O que o dicionário está falando para nós? É um substantivo feminino que significa comando, liderança. Então, se a gente for pegar o pé da letra aí, direção é comando, direção é liderança, direção é um norte. Eu quero chegar em algum lugar, então eu vou em determinada direção. E a nossa vida é assim, não é verdade? A gente está sempre tomando caminhos para chegar em algum lugar. A gente está sempre buscando aí um direcionamento para a gente alcançar algo, buscar algo, conquistar algo para a nossa vida. E a nossa vida ela é feita de etapas, né? Cada momento é uma etapa. Eu estava até conversando com a Raquel ali agora, o Davi, o meu Davi, né? Não está querendo ir lá para subir para a IBN, mas eu falei, é por causa da idade, né? Já vai 11 anos, né? Então, assim, vai crescendo, já está rapazinho. Então, assim, são etapas que tem na nossa vida, né? E a nossa vida é desse jeito. Então, a gente toma todos os dias, a gente precisa de direcionamento. E, para falar de direcionamento, tem um Salmos que ele mexe muito comigo. E eu queria meditar com vocês nesse Salmo, que é no Salmo 127. Nós vamos ler aqui na versão NVI, por gentileza, a mídia, se puder colocar para nós. E esse salmo fala o seguinte: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Eu quero voltar nesse primeiro versículo aqui, vou ler ele de novo. Prestem atenção, mas não prestem atenção só com os olhos, não. Com a mente, com o coração. Olha o que fala aqui nesse salmo. Esse salmo foi escrito pelo rei Salomão. Não se sabe ao certo em qual momento esse salmo foi escrito, mas sabemos que foi escrito pelo rei Salomão, que foi um dos homens mais sábios que já pisou nessa terra. Então, olha o que fala aqui. Se não for o Senhor, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor, quem? O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Versículo 3. Eu sou apaixonado pelo esse versículo. Olha o que fala. Os filhos são herança do Senhor. Como flechas na mão do arqueiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz um homem cuja aljava, o que é a aljava? Aonde coloca as flechas, né? Está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nós estamos aqui primeiramente para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, pelos livramentos que o Senhor já foi nos concedidos hoje.
pelas oportunidades que o Senhor tem nos concedido, mas em especial agradecemos, Senhor Deus, em nome de Jesus, pelas mulheres da nossa igreja, que já foi falado aqui hoje, pelo trabalho que está sendo realizado. Nós cremos, em nome de Jesus, que várias almas serão alcançadas através dessa oração, através desse culto mensal. Esse culto é um culto de bênção, de paz, de alegria, que eu tenho certeza que o Senhor tem honrado e o Senhor tem abençoado as pessoas que estão liderando esse culto. De maneira especial, meu Deus, eu gostaria de orar por toda a nossa igreja, pelos pastores, pela liderança, supervisão, louvor, mídia, enfim, meu Pai, todos aqueles, o pessoal da limpeza da igreja, todos aqueles que contribuem direta e indiretamente com a nossa igreja, que o Senhor possa sustentar, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa dar força, mas de uma maneira muito especial, eu gostaria de orar aqui pela IBN Kids, essas meninas que estão liderando, que têm feito um bom trabalho, que se dedicam, que se esforçam, nós somos gratos pela vida delas, e nós honramos a vida delas, e por isso, nesse momento, nós oramos, Senhor, por cada uma dessas pessoas, que o Senhor possa abençoar, que a cada dia mais, meu Deus, elas possam sentir no seu coração a vontade, o desejo de trabalhar na sua obra, em nome do Senhor Jesus. Peço ao Senhor que o Senhor me dê o direcionamento e a sabedoria, que o Espírito Santo de Deus esteja aqui no controle nesse momento, de modo que o Senhor possa falar comigo e com os meus irmãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, eu estava orando e pedindo a Deus para me direcionar nessa palavra, né, dessa semana, desse mês, e foi no momento que eu senti no coração de falar sobre direção, né? Porque eu tenho muito comigo, eu pego meus exemplos para trazer para a igreja. Dar exemplo dos outros é muito fácil, falar da vida dos outros é muito fácil, criticar as coisas é muito fácil. Eu gosto de falar da minha vida, eu gosto de falar da minha realidade, porque eu posso falar de mim, porque eu me conheço e sei o que eu passei, e eu sei qual que é o meu caminho, e principalmente qual que é a minha direção, né? O que me trouxe para a igreja, o que me levou a casar com a minha esposa linda, o que me levou a ter filhos, né? O que me levou a trabalhar na escola. Então, assim, eu sei minha direção, eu conheço a minha trajetória, assim como vocês conhecem a trajetória de vocês. Vocês conhecem os caminhos de vocês. E eu estava orando muito a Deus esses dias e pedindo a Deus para me dar esse direcionamento. Senhor, o que eu devo ministrar na igreja? Qual a palavra que eu devo levar para a igreja? Para os meus irmãos, mas eu queria muito que o Senhor falasse comigo através dessa palavra. Esse foi meu pedido para Deus. Antes de falar com eles, fala comigo. Me mostra algumas coisas para abrir meu coração, ainda mais para a palavra de Deus. E Deus me trouxe o Salmo 127. É um salmo que normalmente eu leio ele, pelo menos uma vez por semana, eu leio o Salmo 127. O Salmo 128 eu leio todos os dias, porque quando eu não tinha filhos, quando eu casei recente, quase 20 anos atrás com a Sara, a minha sogra, né, eu saía daqui, ia lá em Contagem para poder fazer o culto com ela, e ela falava comigo, você vai chegar na sua casa todo dia, você vai orar o Salmo 128, todo dia. Ela me deu essa missão, né? Então tem mais de 18 anos que eu já oro todos os dias o Salmo 128, por quê? O meu sonho era filhos, né? Eu já tinha o meu filhotão, o Mateus, eu queria mais, né? Pelo menos mais 3. Aí, ela falou, ora o Salmo 128, então um segredinho aí para quem está querendo filho, viu? Salmo 128. Ela falou, ora o Salmo 128, que sua casa vai encher de neném. E foi dito e feito, né? Veio o Davi, veio a Maria, graças a Deus, o Mateus, e Deus nos abençoou. Isso no Salmo 128. Agora, no Salmo 127, tem algumas condições nesse Salmo que sempre me chamou muita atenção, né? Durante as minhas orações, principalmente a parte aí que fala do direcionamento de Deus. Por quê? Eu vivi um período grande da minha vida, enquanto eu não era convertido, sem direcionamento. Uma pessoa que nunca envolveu com problemas, que nunca envolveu com vícios, mas tinha uma oportunidade, tinha um bom trabalho, mas não era... faltava algo na minha vida. Faltava algo. E esse algo, né, sem dúvida nenhuma, ele era Jesus. Só que eu não sabia disso. Então, eu tinha tudo, mas não tinha uma direção clara para as coisas. Para mim não era muito claro,
né? Eu não dizimava na igreja, eu não contribuía com a igreja em nada. Eu já sentia no meu coração um fervor muito grande para poder falar da palavra de Deus, mas eu me esquivava de tudo e quanto é jeito, né? Se a pessoa falava, eu falava, não, de jeito nenhum, não preciso disso não. Então eu pulava fora, na hora nenhuma eu queria isso para a minha vida. Então, assim, aos poucos, né, Deus vai dando para a gente o direcionamento. A gente precisa fazer a nossa parte, né? A gente precisa fazer a nossa parte também, porque se a gente ficar com um coração duro, um coração fechado, evidentemente, né, a palavra de Deus nos fala que nós temos o livre-arbítrio para poder tomar as nossas decisões. A gente pode tomar as nossas decisões, não só pode como deve. E por que que eu acho, né, creio que esse salmo foi direcionado por Deus? Primeiro, porque eu orei e pedi para Deus essa palavra. Segundo, porque de fato, mesmo eu orando, né, a palavra de Deus é viva. Mesmo eu orando esse salmo quase, né, toda semana, quando eu peguei esse salmo e li esse salmo com essa visão de pregação, né, Deus falou muito forte no meu coração em algumas situações, principalmente nessa questão quando fala aqui que sem Deus, aqui é claro, se o Senhor, né, traduzindo para o bom português, se o Senhor, se não for o Senhor, né, se não é Deus, de nada adianta a gente buscar as coisas para a nossa vida. Aí vocês podem falar, mas espera aí, eu vejo muita gente que é próspero, muita gente que é abençoada, muita gente que não busca a Deus, muita gente que faz festas, bagunças, etc, etc. Sim, acontece bastante. No nosso meio, eu creio que não tem, em nome de Jesus, na nossa igreja, mas a gente conhece pessoas que têm esses princípios, né? Está certo? Não, não está certo, está errado. Mas pode acontecer, a pessoa pode estar lá no mundo e estar prosperando. Agora, qual que é a grande diferença? Isso é uma primeira coisa que Deus falou muito forte no meu coração sobre essa questão. Qual é a grande diferença? Primeiro, eu, Helenir, junto com a minha esposa, eu planto hoje, não para mim, eu planto para os meus filhos, eu planto para os meus netos. Então, tudo isso que eu faço hoje, toda a minha dedicação, todo o meu trabalho, toda a mudança que eu tenho buscado para a minha vida, e principalmente, né, cada dia mais eu quero mais e mais e mais se aproximar do Senhor Jesus. Qual é o meu objetivo com isso? Solidez. Isso foi uma coisa que Deus falou no meu coração. Solidez. Por quê? Essas pessoas que eu dei o exemplo, que estão aí no mundo, que estão pintando e estão bordando, que vêm para a igreja um dia, que falta 10 vezes, né, que vai ali, que bebe, que fuma, que faz isso, que faz aquilo, ok, elas estão tomando as suas decisões para a vida deles. Conforme eu disse, decisões erradas. Porque pessoas que são tementes a Deus não vão seguir esse caminho. Os mais antigos falam, galinha que acompanha pato, a morre afogada. É um ditado claro e verdadeiro, não é? Então, essas pessoas, elas podem estar prosperando agora, mas elas não estão construindo nada para o futuro. Elas não estão construindo nada para os seus filhos, elas não estão construindo nada para os seus netos, elas não estão construindo nada para a sua geração. Isso foi a primeira coisa que Deus falou no meu coração. Por quê? Porque às vezes nós ficamos nos comparando, né? Eu já conversei com alguns jovens, com algumas pessoas, já falaram, mas a pessoa está lá, mas ela faz tudo de errado, ela aproveita isso e aquilo, mas a vida dela está boa. Eu falei, não, você acha que a vida dela está boa. Isso é a mesma coisa lá do Instagram, do Facebook. Eu raramente vejo um casal quebrando o pau lá. Eu raramente vejo alguém falando lá que está faltando comida na geladeira. Mas, assim, fez um churrasco ali na esquina, está postando. Comeu uma pizza, está postando. Então, a gente só posta as coisas boas, as alegrias. Agora, eu duvido que as pessoas vão lá postar as coisas ruins que estão acontecendo na vida. As dificuldades, raramente alguém vai lá postar. Então, é a mesma coisa quando nós, né, não temos aí um direcionamento de Deus. Então, o que a gente quer hoje? O que nós estamos buscando aqui hoje na igreja? Solidez. Nós estamos buscando algo para o futuro. Nós estamos, com a IBN Kids, ela vai beneficiar os nossos filhos, vai beneficiar os nossos netos, vai beneficiar a nossa geração. Ontem, a Ana Luísa e o Lucas estavam aqui, eles não tinham filhos. Tem filho. Ontem, o Toninho e a Raniara estavam aqui, não tinha filho. Tem filho. Miltim, vários outros.
A gente acha que as coisas não vão acontecer, mas as coisas vão acontecendo dia após dia, naturalmente. E para que as coisas sigam um caminho certo, o que a gente precisa? A gente precisa de direção. Aonde que nós devemos criar os nossos filhos? Como que nós devemos caminhar? Como que eu e você devemos caminhar? Com base em quê? Quem tem sido o seu GPS? Quem é o seu GPS? Quem é o seu direcionador? Você busca de quem o direcionamento? Porque se você estiver buscando o direcionamento de você mesmo, se você acha que você é autossuficiente para resolver todo e qualquer tipo de problema na sua vida, eu já vou te dizer, você está errado. Nós não somos autossuficientes para resolver os problemas da nossa vida. Nós não podemos ficar de braço cruzado, né, só com aquele discurso, se Deus quiser eu faço, se Deus quiser eu faço. Ou seja, transferindo a responsabilidade para Deus. Mas nós temos que consagrar tudo ao Senhor. Aqui fala, aqui é claro, se não for o Senhor, de nada adianta, é inútil. A palavra aqui de Salomão, ela é bem direta. Ela diz aqui com todas as letras, né? Inútil. O que é inútil? Não adianta fazer. Isso é inútil. Inútil é fazer algo que não adianta. Então, se eu estou fazendo algo que eu já sei que lá na frente vai dar errado, por que eu estou fazendo? Por que eu estou construindo algo que eu sei que não vai dar certo? Então, a palavra de Deus, ela vem trazendo isso aqui para nós. Quando eu falei aqui dos meus exemplos, eu sou uma pessoa que tenho erros, eu tenho falhas, né? Como qualquer outro mortal. E acredito que aqui dentro da igreja não tenha ninguém perfeito, porque nós somos imperfeitos. Cada um de nós aqui tem um ponto muito forte, assim como tem pontos de melhorias. Eu tenho os meus pontos de melhorias. Vocês têm os pontos de melhoria de vocês. Mas vocês têm pontos muito fortes. Vocês têm dons, habilidades que Deus deu para vocês. Assim como Deus me deu habilidades também. O que a gente precisa fazer? Trabalhar as nossas habilidades com o direcionamento de Deus. A gente precisa trabalhar as nossas habilidades com o direcionamento de Deus. Se eu sou muito bom para fazer isso aqui, eu tenho que pedir o direcionamento de Deus, para que Deus possa conduzir a minha vida, para que Deus possa me dar o direcionamento, para que eu não tome nenhuma decisão errada. Quantas pessoas que têm dons, que têm habilidades, né? Eu até achei muito interessante o link aqui, quando a Sara falou do link, porque é isso mesmo, a gente precisa dar oportunidades, porque às vezes a pessoa está no banco, tem uma oportunidade muito grande, mas né, ela tem vergonha, não fala, alguma coisa, aí de repente, numa oportunidade dessa, descobre-se um grande talento. Por quê? Porque Deus deu habilidades para todos nós, Deus deu oportunidades para todos nós. Agora, oportunidades sem direção não vai resolver nada. Oportunidades, se Deus te deu uma oportunidade, mas se você não tem um direcionamento, se você não canaliza na direção de Deus, não vai resolver, você vai perder o seu dom. Quantas pessoas de dons que hoje não têm oportunidade sequer de um emprego? Por quê? Porque não canalizam seus dons no lugar certo. Quando a gente fala de perfeição, o único perfeito que pisou nessa terra foi Jesus. E mesmo sendo perfeito, optaram em soltar um ladrão ao invés de Jesus. Tudo porque o que o povo daquela época esperava? Eles esperavam que Jesus fosse uma pessoa que fosse se rebelar, né? Até o último instante lá da traição de Judas, fica claro nos textos para nós que o povo ainda esperava que Jesus fosse gritar ali e falar que, ó, sou o rei, eu vim para resolver tudo e pronto, acabou e vamos tomar tudo aí, né? Como se fosse uma rebelião. Eu acho que eles pediram para soltar Herodes foi justamente por isso, porque eles pensavam que Jesus, né, o povo daquela época, né, os judeus daquela época pensavam que Jesus deveria ter se pronunciado de uma maneira diferente. Né? Mas isso aí é tema para uma outra palavra, uma outra pregação. Mas o que eu quero dizer é o seguinte,
que apesar das minhas falhas, né, voltando para mim de novo, tem situações aí que para mim são inegociáveis, que eu não negocio. Exemplo, o meu caráter, a minha fé com Deus e o amor pela minha família. São 3 coisas que elas para mim são inegociáveis. Então são 3 coisas que ninguém vai conseguir me corromper. Pode vier quem for, do jeito que for, a hora que for, porque são 3 coisas que ninguém consegue me abalar. A minha estrutura não abala nesses 3 pontos. Então, assim, a gente precisa ter esses princípios. Por quê? Nós somos imperfeitos, sim, mas dentro da nossa direção, quais são os seus pontos fortes dentro da sua direção? O que você tem traçado para a sua vida? Jovens, pensando em casamento, o que vocês têm pensado aí para a vida de vocês? Futuro. E aí? Nós precisamos de direcionamento, não é verdade? Existem coisas na nossa vida que não podem ser abaladas. Exemplo, eu já perdi muitas oportunidades aqui no município, para estar fazendo alguns trabalhos aqui no município, mas envolvia uma situação que, para mim, eu não envolvo. Então, assim, como eu não envolvo com determinadas situações, eu prefiro perder a oportunidade. E a pessoa vai falar, mas peraí, mas como assim? Você é doido, você vai perder essa oportunidade, isso pode mudar a sua história. Eu falei, minha história já foi mudada no dia que eu aceitei Jesus. Nesse dia, minha história foi mudada. E desde esse dia, eu tenho a consciência que esses meus valores, eles não vão se corromper. Então, a gente precisa ter o que não é inegociável na sua vida. O que você não negocia. O que você tem hoje na sua vida? O seu caráter é negociável? Se for, é um problema. O amor que você tem pelos seus pais é negociável? Ou seja, se a pessoa te falar 100 mil ou seu pai 100 mil para você está melhor, é um outro problema. Então, tem coisas na nossa vida que a gente não pode abrir mão. Tem situações da nossa vida que a gente não pode abrir mão. Eu sou da igreja, eu estou na igreja, eu estou no culto, mas, peraí, me chamaram para uma festinha ali, no bar ali da praça, eu vou ter que ir lá. Eu vou abrir mão do culto para ir lá. Peraí, está errado. São situações que a gente não pode negociar. Porque só de estarmos lá, só das pessoas passarem e nos ver lá, vai falar, mas peraí, estava na hora do culto, e ele estava aqui no barzinho, o que é isso? Então, assim, está negociando os seus valores. Então, tem situações que a gente não pode falar. E o Salmo 127, ele fala muito comigo nesse sentido, que é o respeito a Deus, porque se tem uma coisa que eu tenho é temor a Deus. Muito temor a Deus. Eu creio que a igreja do Senhor tem esse temor a Deus. Eu creio que todos os meus irmãos, todos que me ouvem nesse momento, têm muito temor a Deus. Eu não quero fazer nada, eu vejo Deus como literalmente mesmo, como meu Pai. Eu não quero contrariar Deus, embora eu saiba que eu contrarie no decorrer do dia e até da noite. Embora eu saiba que as minhas decisões, em alguns momentos, elas deixam Deus chateado comigo, triste com algumas decisões. Por quê? Porque eu não sou perfeito, porque eu sou de carne e osso, porque eu posso tomar decisões que vão contra aquilo que Deus quer para mim. Mas aí eu faço um exercício muito rápido. Todas as vezes que eu entro em uma situação, eu faço uma pergunta para mim mesmo. Espera aí, você acha que Deus gosta disso que você está fazendo? Você acha que essa decisão está sendo aprovada por Deus? Você acha que essa é a direção que Deus está te dando? Você acha que esse é o caminho que Deus quer que você siga? Então, essa é a pergunta que eu me faço. E a resposta, normalmente, é não. Deus não quer que eu vá para esse caminho. Deus quer que vá para esse caminho. Que esse é o caminho da palavra de Deus. Que esse é o caminho que vai nos conduzir para a vitória. E quando a gente fala de vitória, eu tenho valorizado muitas coisas, mas principalmente a saúde. Eu tenho falado isso em todos os cultos. Por quê? A gente precisa cuidar da nossa saúde. Eu vi a Adriana, né, fazendo as atividades físicas aí, né, Adriana? Parou de correr, não, né? Tem que correr de novo, hein? Eu fico vendo aí, gente, isso é muito bacana, a gente precisa cuidar da nossa saúde, né? A gente precisa, porque Deus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa. Nós temos que fazer a nossa parte. E depois não adianta a gente ficar reclamando, então a gente precisa da direção de Deus. E às vezes Deus está dando para nós aí a oportunidade, o direcionamento, né, para a gente ter uma qualidade de vida melhor, e às vezes a gente está jogando a oportunidade fora. Se nós pegarmos aqui, vamos lá no Salmo 127, se nós pegarmos aí,
Ô mídia, se tiver jeito de colocar uma música de fundo aí, eu vou te agradecer. Se pegarmos o versículo 1, olha o que ele nos fala. Se não é o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Então, esse primeiro versículo, ele fala para nós de quê? Construção. Construção. Hoje você pega um jovem, né, lá dos 15 anos, 16 anos, você pergunta para ele algumas coisas, ele já começa a falar, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, eu quero construir, eu quero formar, eu quero fazer faculdade. O jovem já começa a falar um tanto de coisa que ele quer fazer, mas às vezes não tem direção nenhuma para fazer aquilo, porque hoje os pais, infelizmente, têm conversado muito pouco com seus filhos, né? Muito pouco, tem dado pouco direcionamento, tem dado pouca orientação, está querendo ser mais amigo do que pai ou mãe. Então a gente já sai perdendo nessa história, né? A gente acaba saindo perdendo. Então, nós precisamos construir, mas construir com o direcionamento de Deus. E quantos projetos, quantos sonhos, quantos casamentos, quantos namoros, quantos empregos, quantos foram perdidos ao longo do tempo por pessoas, porque não têm o direcionamento de Deus? Quantos? Pessoas que não colocaram Deus no controle, que não buscaram o direcionamento de Deus, perderam todas essas coisas que eu acabei de falar e várias outras. Eu mesmo já perdi algumas oportunidades na minha vida, porque eu não estava com Deus naquele momento. Eu tenho certeza. Foram as decisões que eu tomei, foram coisas da minha cabeça. Eu me achei autossuficiente e não deram certos. Você traz um prejuízo para você e um prejuízo para outros. Qual que é o bem mais valioso que nós temos na nossa mão? É o nosso tempo. A gente precisa entender que o nosso tempo é o bem mais valioso. Então, quando a gente investe muito do nosso tempo em situações que não vão trazer retorno nenhum para a nossa vida, nós estamos paralisados no tempo. É você escolher, eu quero fazer engenharia mecânica, você vai lá, 5, 6 anos de curso, e depois quando forma, você fala, não era bem que eu isso queria não, eu quero psicologia. Foram 6 anos da sua vida, 5, 6, talvez até mais, desperdiçado. É porque não tinha direção, é porque não foi colocado nas mãos de Deus. Quantas vezes nós tomamos decisões erradas? Por quê? Porque nós ignoramos o direcionamento de Deus para a nossa vida. Essa é a verdade. Às vezes o seu sonho é ter um carro, e você está ali juntando um dinheirinho para comprar, aí pensa que não, chega uma pessoa ali que comprou um carro e quer desfazer do carro e fala, eu te vendo, 50 parcela. Aí você sabe que você não pode, mas você vai lá e compra. Você nem, em vez de você ir para casa, em vez de você orar, em vez de você fazer conta, em vez de você pensar, em vez de você ser inteligente, falar, não, eu te dou a resposta amanhã de tarde, né, ir para casa, ora. Isso já aconteceu comigo várias vezes. As pessoas chegam, fazem algumas propostas, algumas coisas, aí você fica tentado com aquilo, você fala, nossa, mas isso é muito bom. Naquele momento que você está escutando, de repente é algo que você estava esperando há muito tempo para a sua vida. Só que se você toma aquela decisão no relâmpago, pode te trazer um prejuízo muito grande. Você pode estar tomando uma decisão muito errada para a sua vida, porque naquele momento é a realização do seu sonho, mas daqui a pouco é uma dor de cabeça sem tamanho que você está procurando para a sua vida. Então, não podemos tomar nenhuma decisão sem o direcionamento de Deus. Nós não podemos ignorar a presença de Deus nas nossas direções, nas nossas tomadas de decisão. Eu vou tomar uma decisão, eu vou estudar. Ora, busca de Deus. Eu vou comprar um carro, busca de Deus. Eu vou casar, busca de Deus. Eu vou trocar de serviço, busca de Deus. A pessoa está no serviço, está lá trabalhando tranquilo, está cheio de gente desempregada, a pessoa está trabalhando, está com um serviço bom, aí ela do nada, vou trocar de serviço.
Mas por quê? Não, eu vou trocar. Não orou, não pediu direcionamento, não falou nada. Aí troca, daqui 3 meses, a outra empresa que ela trocou, fecha as portas. E a estabilidade que ela tinha de 10 anos na outra, acabou. Falta de direcionamento. As decisões da nossa vida, elas têm que ser direcionadas por Deus. Lembra, numa das palavras que eu falei com vocês aqui na igreja, que Deus, ele é o único que sabe de todas as coisas. Eu, nas minhas tomadas de decisões, que a gente toma várias decisões no decorrer de um dia, né? Todos nós somos assim. Eu sempre codivido com a minha esposa. Vou lá, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Está fazendo assim, está fazendo assado. Já me tirou de várias enrascadas. Não, faz assim não. Abaixo de Deus, ela já me livrou de várias decisões erradas que eu ia tomar. Mas existe uma diferença muito grande entre eu codividir minhas decisões, em ter a Sara como uma só carne, assim como diz a palavra, e ter o direcionamento de Deus. Por quê? Porque a Sara, o que ela vai falar para mim é se ela acha que está bom, se ela acha que está ruim, ela vai dar uma opinião para melhorar, ou vai falar, vai fundo, que essa decisão sua está certinha. Ela vai falar isso comigo, porque ela é humana, igualzinho eu. Agora Deus é diferente. Deus já viu lá na frente. Deus sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Deus sabe o que vai acontecer amanhã. Deus sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Deus sabe o que vai acontecer no meu futuro. Ele sabe. A Sara vai me dar uma opinião humana. Assim como qualquer um de vocês podem dar ali, bacana, gostei desse projeto, vai fundo. Eu acho que isso aí para a sua vida vai fazer muita diferença. Mas Deus sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas Deus sabe de todas as coisas. Então, como eu posso não codividir com o único que sabe de todas as coisas? E nós estamos tomando essa decisão. Irmãos, crentes, não estão codividindo com Deus as decisões importantes das suas vidas. Está tomando decisão da própria cabeça, sem direcionamento nenhum. A gente ignora a presença de Deus naquele momento e fala, isso aqui eu resolvo, eu já passei por isso em outra situação e eu resolvi, e deu certo, então eu sou autossuficiente para tomar essa decisão agora. E é aí que a gente engana, porque, conforme eu falei no início, nós não estamos construindo algo para nós estamos construindo algo para o futuro da igreja, para o futuro dos nossos filhos, para o futuro da nossa família. E é essa solidez que eu e você devemos buscar todos os dias. Nós devemos buscar a solidez, nós devemos buscar construir, assim como a palavra nos direciona, na rocha. Então eu devo ter o meu coração, você deve ter o seu coração voltado para a participação de Deus na nossa vida. Deus nunca pode ficar em segundo plano, em nenhuma decisão que nós vamos tomar na nossa vida. Eu queria fazer isso, primeira coisa, direção de Deus. Eu gostaria de fazer aquilo, direção de Deus. Porque se você não tem feito isso, está fazendo uma situação errada. Você quer ter firmeza nas coisas, você quer ter solidez nas coisas que você está fazendo, direção de Deus. É impossível nós chegarmos lá na frente. Vai ser impossível. Eu garanto para vocês que é impossível nós chegarmos lá na frente e não arrepender de alguma coisa, se nós não colocarmos Deus na direção. Vocês que me ouvem aqui, as frustrações de vocês que vocês já tiveram nas tomadas de decisão por conta própria, ou será que é só eu que tive frustrações? Será que foi só eu que já tomei decisões erradas na vida? Quantas decisões erradas nós já tomamos? E faz um raciocínio comigo aí agora, de todas as decisões erradas que vocês tomaram, assim como eu já fiz essa reflexão enquanto eu estava meditando na palavra. Foi passando um filme na minha cabeça, um filme
de situações que eu vivi, que eu não precisava ter vivido se eu tivesse colocado Deus na direção. Às vezes a gente sonha com determinadas situações, porque eu sou uma pessoa sonhadora. Eu creio que vocês, a maioria que também, tem sonhos. Eu sonho um mundo melhor, eu sonho umas escolas melhores, eu sonho direções de municípios, governos, de país melhor. Eu sonho a igreja prosperando, crescendo, avançando, multiplicando. Eu sonho, e eu creio que vocês também sonham. Mas Deus tem falado isso muito forte no meu coração. Sonhar sem direção é a mesma coisa que você caminhar para areia movediça. Você vai, mas uma hora você vai afundar. Então não tome decisões na sua vida que não estejam direcionadas por Deus. Não ignore a presença de Deus na sua vida. Não ignore, porque todas as vezes que nós ignoramos, nós tomamos decisões erradas. Por quê? Os reflexos, os meus resultados, os meus, Helenir, juntamente com a minha esposa, eles são resultados das minhas atitudes. Os meus resultados, eles são resultados da direção que eu sigo. Eu poderia não ter resultado nenhum na minha vida, se eu tivesse seguindo direções erradas, se eu tivesse seguindo caminhos errados. Olha, eu não me lembro de cabeça quanto tempo eu converti, mas uma coisa eu tenho na minha memória: a minha vida mudou depois desse dia. A minha vida transformou financeiramente, a minha vida transformou espiritualmente, a minha vida transformou enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho. Por quê? A direção mudou. Enquanto eu estava indo por um caminho, não tinha prosperidade em área nenhuma da minha vida, mas quando a direção de Deus, ela me alcançou, a minha vida mudou. Então eu sou a prova viva que quando você está no caminho, quando você tem a direção de Deus, você consegue avançar em prol das coisas que você sonha, em prol das coisas que você busca. Quando você toma decisões erradas, sem direcionamento, assim os antigos diziam também, né? Pode preparar que vem chumbo grosso na asa, né, Marcinho? Toda direção mal tomada, todo caminho que nós seguimos, que a gente não coloca nas mãos de Deus. Sabe quem aparece na história? O inimigo. Toda direção que nós tomamos, que não é uma direção pautada em Deus, o inimigo, ele enxerga uma oportunidade ali. Lembra que eu falei em cultos anteriores, em pregações anteriores? O inimigo, ele não precisa de criar nada novo. Ele está aí há quantos mil anos aí, atrapalhando, bagunçando, tragando pessoas. Então ele tem muita experiência. E ele não precisa de criar nada novo, ele só pega as nossas falhas e potencializa elas. Então se a pessoa é fraca, ela tem uma tendência a ir para o alcoolismo, ele vai fazer o quê? Ele vai potencializar o que ela já é fraca. Se tem uma tendência para o tabagismo, ele já vai potenciar para o tabagismo. Se tem uma tendência para a pornografia, ele já vai direcionar para a pornografia. Então o inimigo, ele simplesmente potencializa as nossas falhas, aquilo que nós somos fracos, aquilo que nós deixamos a desejar. Ele não vai ficar criando nada novo para nós, ele só vai potencializar. Por quê? Ele sabe que o ser humano é fraco. É simplesmente assim. Olha, vocês já viram aquele negócio de busca lá no Instagram, no Google? Você vai lá e procura uma geladeira. Né, Jodas? Você vai casar, olha o preço já, tá? Geladeira. Você vai buscar lá a geladeira.
Você pesquisou, todo que aparece para você depois é o quê? Geladeira. Tem uma inteligência ali que começa a te mandar um monte de coisa. Você abre ali, ó, geladeira, 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 geladeira. É assim, não é? O inimigo é desse jeito. É desse jeito, ele só espera a oportunidade. Deu a oportunidade, ele começa a potencializar. Então, todas as vezes que nós tomamos decisões, que elas não são pautadas no Deus, pode ter certeza, o inimigo vai entrar em ação e vai potencializar e vai trazer dor de cabeça para nós. E quando eu devo colocar as coisas na mão de Deus, da minha vida? Só quando eu estou passando por dificuldades, quando eu estou passando por tristeza, porque acredito eu, né, que se um avião estiver caindo lá em cima, porque falam que a probabilidade, né, que é o 6 sigma, ele fala que a cada 1 milhão de voos um avião desce, né? Triste é quem vai estar naquele, mas isso é uma estatística que eu estou falando aqui, né? Eu duvido que se nesse 1 milhão de voos estiver lá em cima um ateu e o avião começar a despenguelar para cair, a primeira coisa que ele vai pensar é em Deus. Pode ter certeza, naquela hora não é ateu mais, acabou tudo. Então a gente, quando está no sufoco, quando a gente está no perigo, a gente muda, né? A gente lembra que Deus existe, a gente começa a buscar, a gente começa a orar, a gente vem para o Tadel, a gente faz tudo quanto há, mas a gente espera primeiro o problema bater na nossa porta. E não tem que ser assim. Nós devemos colocar na mão de Deus tudo. Você acordou de manhã, você já tem que colocar na mão de Deus. Você consagra o seu dia. Senhor, hoje eu tenho decisões importantes para poder tomar. Me ajuda. Hoje eu tenho um trabalho importante, hoje eu tenho uma oportunidade lá na empresa de fazer algo diferente, de me destacar para me pegar uma promoção no futuro. Nós não estamos falando de construir com solidez. Você que está na empresa hoje, você já tem que pensar no amanhã. Hoje você pode ser um funcionário qualquer, desculpa a palavra, mas pensa que seja assim. Amanhã você pode ser o supervisor, amanhã você pode ser o diretor, amanhã você pode ser o dono da empresa. Por quê? Porque nós estamos fazendo algo para o futuro. Nós temos que pensar com solidez, nós temos que pensar grande. E não dá para pensar grande se nós não pensarmos na direção de Deus. Hoje você é uma empresa pequena, mas e amanhã? Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo? Eu quero ficar grande aqui no município, eu quero abrir uma filial em Joatuba, eu quero abrir uma filial lá em Itaúna, eu vou com tudo. Nós podemos fazer isso, nós temos condição, mas a gente precisa de direcionamento. É o direcionamento que a gente precisa. A gente não tem que ficar esperando o leite derramar para depois a gente colocar a responsabilidade no colo de Deus. Que é o que acontece muitas das vezes, a gente vai fazendo tudo sem direção, né? Tudo do jeito que dá, a gente vai tocando, aí quando o leite derrama, a gente lembra que Deus existe, opa, agora deixa eu ir para o joelho. O bom é que a gente sabe que Deus nunca nos dá as costas, né? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia, embora a gente vá colher as consequências desse leite derramado. Então a gente precisa ter inteligência, e ter inteligência é saber que toda a nossa decisão tem que estar pautada no Senhor. Se a gente volta no Salmo, olha o que ele nos fala: se não é o Senhor que vigia a cidade, olha a palavra, será inútil a sentinela montar guarda. Aqui está falando de vigiar. Vigiar. E é o que eu disse anteriormente, a gente precisa vigiar. Galinha que acompanha pato, morre afogada. A gente precisa vigiar. Será que um irmão da igreja mesmo falou isso comigo hoje, lá no futebol? Ele não está aqui não, né? Não está. Ele falou isso comigo lá no futebol hoje. Ó, eu saí do outro futebol, porque lá o pessoal xinga muito palavrão, e aí não dá para mim. Eu falei, isso aí mesmo, irmão. O ambiente, ele pode nos corromper. Decisão sábia da sua parte. Se lá não é um ambiente que você vive, troca, vem para cá, aqui é o seu lugar. Então é isso, o ambiente ele nos corrompe. Então, se a gente não vigiar, se a gente não cuidar, se a gente não zelar, se a gente deixar, né, as coisas ruins entrando na nossa casa, na nossa família, qual o direcionamento que a gente vai dar para os nossos filhos? Então, conforme diz aqui no Salmo, se não é o Senhor que vigia,
É inútil, porque às vezes nós estamos depositando muita confiança nas coisas materiais dessa terra, ou em nós ou nas coisas materiais. Se a gente for pegar a questão de vigiar e trazer ela para o materialismo, né, quando a gente fala de vigiar, a gente já pensa que uma cerca elétrica, já pensa numa cerca perfurante, já pensa em câmeras. A palavra de Deus está nos falando aqui, ó, isso aqui não vai adiantar nada se não for o Senhor. A gente faz, a gente coloca, eu mesmo sou adepto a isso, mas a minha segurança, número 1, é Deus, é Ele, porque eu já entendi que se não for Ele, isso tudo que nós falamos aqui agora, todas essas coisas materiais, que teoricamente nos traz uma certa segurança, não vai resolver nada. A gente sim tem que buscar, a gente precisa buscar, a gente precisa fazer a nossa parte, eu insisto isso com vocês, mas sem direção de Deus, vai ser impossível. Quem vigia é Deus, quem cuida é Deus. Então nós não podemos dar oportunidades para o inimigo vir potencializar as nossas falhas, os nossos erros. E nós precisamos entender que nós só estamos nessa terra pela misericórdia de Deus. Não existe outra explicação por estarmos aqui se não for pela misericórdia de Deus. Hoje mesmo, vindo, quase, por muito pouco, né, não teve um acidente comigo. Faltou pouco, quase 5 horas da tarde. 2 motos entraram na contramão, saíram do nada, lá, como diz o Davi, né, do nada, na contramão e passou 1 palmo de distância de mim. 1 palmo. Então, naquela hora ali, nitidamente eu enxergo Deus. É os livramentos que eu falo que são os escancarados, né? Que é aquele que você olha e fala, nossa, foi Deus que agiu aqui. E quantos outros, né, que acontecem na nossa vida no decorrer de um dia que a gente nem vê? Vários, milhares. Você pode ter certeza que Deus já agiu na sua vida hoje, desde a hora que você acordou. Desde a hora que você acordou, Deus estava no controle, Deus está te dando direcionamento. Porque Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para mim. Só que eu entendo que nós precisamos plantar, porque tem cidadãos aí vivendo como se não dependesse de nada, como se dependesse somente dele, deixando Deus lá em segundo plano, na segunda etapa. Deixa para mim socorrer a Deus se precisar. Isso é igual, às vezes a pessoa está passando por uma dificuldade, você tem condição de ajudar a pessoa, você sabe que a pessoa está na dificuldade, você chega e oferece ajuda para a pessoa fala, por enquanto não, mas se eu precisar eu te peço. Mas você sabe que a pessoa está indo para o lugar errado. A pessoa não aceita ajuda, embora ela saiba que está tomando uma direção errada para a vida dela. Isso é a mesma coisa. E voltando no Salmo de novo, aqui fala, quando fala que será inútil, né? Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente pelo alimento. De novo, eu volto em mim. Inclusive uma coisa que eu me cobro bastante sobre essa situação que eu vou falar aqui agora. Eu acordo 5 horas da manhã todos os dias, pego o serviço às 6, trabalho até às 7. Então 12, 13 horas de trabalho todo dia. Todo dia. E eu achava que eu fazia uma vantagem enorme fazer isso. Abrindo mão da minha família, da minha saúde. Eu achava que eu estava abafando fazendo isso. Até quantas vezes eu já li esse salmo? E Deus não tinha falado comigo dessa forma que Ele falou, nesse ponto aqui também. A gente precisa entender que não adianta trabalhar, em meu caso, 12, 13 horas por dia e não cuidar da minha saúde. Não adianta eu trabalhar 12, 13 horas por dia e não ver meus filhos crescerem. Não adianta eu trabalhar 12, 13 horas por dia e ficar uma semana sem ir na casa da minha mãe e ver ela. Não adianta, não adianta e não adianta. A gente precisa de direção. E quem vai trazer essa maturidade para mim e para você é a direção de Deus. Porque quando você começa a colocar no direcionamento de Deus, quando você pede para Deus te dar o direcionamento, é fato
que as coisas vão acontecer de maneira inteligente na sua vida. Então Deus falou comigo nesse momento, quando eu estava meditando, não adianta. O que você acha que é uma grande vantagem, talvez vai te trazer um prejuízo no futuro. Então a gente precisa, é que eu vou parar de trabalhar? Não, não é isso. Mas eu preciso ser inteligente no meu direcionamento. Eu vou precisar rever a minha vida nesse sentido. Então Deus dá oportunidades para a gente entender os caminhos. Deus dá oportunidades para a gente todo dia. Se eu não mudar a minha rotina, se eu continuar pegando serviço 6, se eu continuar parando 7 da noite, se eu não cuidar da minha saúde, se eu começar a abrir mão da minha família, se eu começar a abrir mão de outras coisas da minha vida, pode ser que lá na frente eu arrependa, mas aí já é tarde. Aí um dia eu vou lembrar exatamente no dia que eu estava meditando no Salmo 127, e Deus abriu meus olhos para isso, e eu não segui o direcionamento de Deus. Nesse dia eu tenho certeza que isso vai vir na minha memória. Mas como eu vou seguir o direcionamento de Deus, eu vou rever a minha história. E eu tenho certeza que eu vou trabalhar melhor nesse sentido. Por que você está falando isso para a igreja? Porque de repente você está passando pela mesma situação. E eu não creio que Deus queira falar isso somente para mim. Eu creio que Deus queira falar isso para mais alguém que está aqui. Então vamos rever as nossas ações, as nossas atitudes. Vamos rever esse direcionamento que a gente tem colocado para a nossa vida. Vamos rever e buscar. Porque a gente sabe que quem prospera é Deus. Quem cuida é Deus. Quem vigia é Deus. É Deus que sabe de todas as coisas. É Deus que está no controle da nossa vida. De nada vai adiantar a gente buscar certas coisas para a nossa vida sem o direcionamento de Deus. Às vezes a gente está buscando certas coisas para a nossa vida que não vai resolver em nada. Às vezes nós estamos procurando tanto, vamos lá para a área material, tanto dinheiro, quero dinheiro. 1 milhão, você tem 1 milhão para você administrar da melhor maneira que você quiser. Só que você não vai ter saúde, você vai ficar em cima da cama sem saúde. Quem vai preferir 1 milhão? Ninguém. Todo mundo vai querer a sua saúde. Porque a sua saúde você anda, você vem para a igreja, a sua saúde você arruma uma casa, a sua saúde você vai para o seu trabalho, a sua saúde você joga uma bola. Você tendo saúde, você ajuda outras pessoas, você cuida do seu filho, você cuida da sua esposa, você prospera tendo saúde. Pode ser mais lento? Pode, mas você vai prosperar com saúde. Não vai adiantar você ter 1 milhão lá na sua conta e estar entrevado em cima de uma cama, piscando só o olho, dependendo das pessoas, mexer com você para tudo. Não vai adiantar. Então são direções que às vezes acontecem na nossa vida que não vai nos levar em lugar nenhum. E a gente precisa entender isso. Tem certas direções da nossa vida que não vai nos levar em lugar nenhum. Às vezes nós estamos muito preocupados, é porque demora. Oxe, gente, tem coisa que eu estou colhendo hoje que eu plantei há 30 anos atrás. Tem coisa que eu estou colhendo hoje que eu plantei quando eu conheci minha esposa. Anos e anos e anos se passaram. Tem coisas que eu estou colhendo hoje que eu nem lembrava que eu tinha pedido para Deus, mas quando ela acontece, parece que Deus aperta o botão do lembrete. Pá! Agenda, lembrei agora que você me pediu isso um dia. Lembrou, né? É assim. Então o direcionamento de Deus, às vezes, ele vai ser lento. Porque a gente precisa estar preparado para certas coisas que a gente não está preparado. Tem coisas que nós não estamos preparados para viver aquilo. Nós não estamos preparados para lidar com certas situações da nossa vida. E Deus vai dando o direcionamento, sabe para quê? Para solidificar. Ele vai deixando a estrutura sólida. Que quando aquilo chega, você está preparado, você consegue administrar, você consegue fazer o seu melhor. Você consegue fazer o seu melhor, não só para você, mas para o outro. Para a igreja, para a sua família. É isso que Deus tem implantado na nossa vida. Deus, Ele, nessa mensagem, Ele quer que nós tenhamos esse conhecimento, essa consciência, melhor dizendo, que nós precisamos trabalhar com solidez.
E não dá para você ter solidez na sua vida se você não tiver o direcionamento de Deus, porque será inútil você acordar cedo, trabalhar doamente, se você não tiver a direção de Deus. Será inútil se não for Deus que estiver na construção. Vai ser inútil. Nós não vamos conseguir chegar lá. Talvez até chegamos. Mas as pessoas que deverão colher, talvez elas não vão colher. E a culpa vai ser nossa. Para encerrar, quero falar duas coisas. Primeiro, eu fico imaginando, que eu sou muito de fantasiar as coisas. Eu penso uma coisa e já projeto ela lá na frente. E eu fico imaginando nós chegando lá no céu. E quando nós chegarmos lá, Deus falar assim: vem cá. Tá vendo aquela pessoa lá? Hoje ela está vivendo nas ruas. Tá vendo aquela pessoa ali? Hoje ele está fazendo uso de drogas. Tá vendo aquele lá? Ó? Hoje ele vive só na prostituição. Aí você pergunta para Deus: ok, e aonde eu entro nessa história? E Deus vira e te fala: é o que você não plantou, é o que você não solidificou. Eu pedi que você fizesse assim, assim. Eu te dei a direção, eu te dei o caminho. Eu te levava para a igreja todo domingo, no culto, e você chegava lá e não prestava atenção em nada. Os pastores da sua igreja, eles colocaram oração na segunda, Tadeu na terça, maturação do Espírito no domingo, mas vocês não aproveitaram nada. Se você tivesse seguido a direção que eu te dei, esse e esse, não estariam seguindo esse caminho hoje. Então, está na sua conta, porque você não seguiu o caminho que eu pedi. Eu te dei a direção, mas você não seguiu. Então, eu quero finalizar. Vocês vão cantar um louvor bem abençoado, viu? Para nós hoje, tá? Não vou pôr você em situação difícil, não vou pedir nada diferente do que está programado, beleza?